CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Boa tarde, Adriana Miller. Boa tarde, Johnny. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E por aí? Tudo perfeito, na santa paz. Ficou com fome aí, ouvindo a gente falar de pão, Adriana? Pois é, fiquei. Deu água na boca. Esse pãozinho com um cachorro quente caseiro, nossa. Você já estava ouvindo quando Adalberto Cordeiro te transformou numa personagem de novela do Manuel Carlos, se preparando para trabalhar de manhã? Não. Posso contar, então, como é que é a Adriana Miller de manhã? Sentada em sua Pode. mesa de pernas cruzadas, lendo um bom livro, com um café e um pãozinho na frente dela ali. Não. É isso. Ó, E o que você colocaria gostei. nesse pão? Ele não falou, aí aproveita e conta pra gente. Então, no pãozinho do café da manhã. Nossa, eu gosto do pão quentinho, com manteiga derretendo, assim, no café da manhã. Com um cafezinho preto ali. Nossa, É uma beleza. isso é gostoso. É um bom jeito de começar o dia. Tem um meme na internet que fala assim, chega a manteiga derrete. E... É maravilhoso. Adriana, vamos lá para o nosso assunto. Hoje a gente vai falar sobre a importância da fé, né, da espiritualidade no nosso desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente, quando a gente fala em ter fé, é fé em santo? Fé e espiritualidade é a mesma coisa? E como que isso pode ajudar a gente, né, a ter uma vida mais positiva, melhor, a enfrentar o dia a dia? Então, Johnny, do ponto de vista psicológico, né? Então, assim, claro que do ponto de vista cultural, religioso, vão ter outras explicações, né? Mas quando a gente começa a enxergar pelo viés da psicologia, a fé é a crença nesse mundo espiritual, né? A crença de que há algo maior, algo superior que cuida de nós, que nos protege, que nos orienta, que nos acompanha ao longo da nossa jornada terrestre, né? Então, a fé, desse ponto de vista psicológico, é esse conjunto de crenças que faz com que a gente tenha essa certeza de que o mundo espiritual existe e colabora para esse nosso percurso aqui, né? Orientando e tudo. E também é importante, aí, do ponto de vista psicológico, entender que a fé, ela acaba sendo, para muitas pessoas, uma fonte significativa de conforto, de esperança, de orientação, e por isso acaba influenciando na nossa saúde mental e emocional, né? Então, ela tem um impacto grande, reconhecido, de melhorar essa nossa saúde mental e emocional do ponto de vista tanto individual quanto do ponto de vista social, porque, assim, do ponto de vista individual, Johnny, essa crença, quando a pessoa acredita, né, que está acompanhada por esse mundo espiritual, e esse mundo espiritual, um mundo bom, né, que está contribuindo, né, orientando, eu acho que a palavra é orientação, né? Isso acaba reduzindo o estresse, isso acaba promovendo a resiliência em momentos de dor e desafio, né? Porque quando a gente acredita em algo maior, isso acaba ajudando a gente a ressignificar os eventos estressantes que causam dor, que causam ansiedade, né? Ajuda no desenvolvimento pessoal, porque a gente ah, dentro de uma religião, a gente tem alguns critérios, né? Cada religião tem uma forma de reverenciar a esse ser supremo, tem um nome para esse ser supremo, tem uma forma de reverenciar, tem todo um ritual, né?
de colocar em prática essa fé, essa espiritualidade, isso tudo vai promovendo uma autorreflexão. Eu estou seguindo, eu estou caminhando dentro dos preceitos da religião que eu escolhi, é, automaticamente gera um autocontrole, né? Então, isso contribui para o desenvolvimento pessoal, ajuda na busca de propósito, né? De melhoramento e de sonhos, de projetos, né? Nessa crença de que eu vou conseguir, né? Eu tenho essa esperança, né, num futuro melhor e eu vou caminhar em direção a esse futuro melhor, isso tudo do aspecto individual. E do ponto de vista social também, Johnny, é, a fé, ela promove um suporte social, porque a pessoa tem um senso de pertencimento, né? Uma rotina participativa dentro daquela fé, né? Seja, de novo, uma oração, uma meditação, mas naquele horário, todas as pessoas que compartilham dessa fé vão estar meditando, vão estar orando, vão estar realizando tal ou qual rotina, fazendo tal ou qual mantra, oração, enfim, isso dá um senso de pertencimento, né? Um fazer parte de um coletivo que acredita nos mesmos Dou- propósitos, nos mesmos valores. Então, por isso tudo, do ponto de vista psicológico, a fé, ela é importante na vida das pessoas. Doutora Adriana, em relação à fé também, né? E essa questão da espiritualidade, pode servir de motivação? Às vezes a pessoa tá ali, tá parada, não acredita em muita coisa, perdeu às vezes a crença na própria vida. O Uhum. grande sonho da pessoa era fazer o filho feliz, e aí perde o filho. Ou era a mãe, a grande força ali, alguém que tinha todos os dias. Buscar a fé como uma ferramenta para autorrealização, ela ajuda a direcionar quando a pessoa perde um pouco do rumo. Eu sei que, ainda que do ponto de vista psicológico talvez não seja o mais adequado, né? Mas ela pode ser uma âncora para essa pessoa, funciona. Pode me corrigir também se Sim. eu estou sendo errado aí, tá? Por favor. Não, Johnny, eu acho que a sua pergunta está muito pertinente, porque a fé, ela é fonte de orientação para as emoções da pessoa, né? Então, quando as pessoas vivem uma situação de morte de alguém próximo, querido, é, o fato da pessoa ter uma fé, ou seja, ter uma explicação espiritual dos próximos passos, né? O que que vai acontecer com esse meu filho, com essa minha mãe, com essa pessoa querida que partiu, né? E aí, claro que cada religião, né, cada espaço de fé vai ter uma explicação, mas essa explicação ela é importante porque ela orienta as emoções da pessoa em direção a algo que ela acredita que faz sentido para ela. E isso tranquiliza a pessoa. E tranquiliza por um lado e também por outro, Johnny, dá a possibilidade da pessoa ter algo para fazer. Então, assim, eu vou rezar pelo meu filho, pela minha mãe, para que ela encontre Maria no céu, ou para que ela seja amparada pelos seres de luz, ou para que ela possa se sentir feliz aguardando a vinda de Jesus. Enfim, cada um na sua fé, entendendo o que eu vou fazer em prol dessa pessoa querida que partiu, entendendo que tem sim um ser maior e tem um propósito maior e tem um caminho além dessa vida. Isso realmente orienta e organiza as emoções da pessoa nesse momento. Uhum. É, é, de novo, a fé ela não tem muita explicação lógica, né? O grande desafio dos ateus é exatamente isso, né? É a parte que não tem nada concreto que
justifique, né, um ato de fé. Mas do Uhum. ponto de vista físico, Johnny, é impressionante como a oração e a meditação, que costumam ser dois aspectos muito ligados a essa questão da fé, ativa áreas do cérebro que são responsáveis exatamente por isso que a gente está falando, ó, pela autorreflexão e pela tomada de decisão, tá vendo? É a compreensão do que está acontecendo pelo ponto de vista espiritual e o que que eu posso fazer com relação a isso. Vou acender uma vela, vou rezar, vou cantar um hino, vou entoar um mantra, né? Então a pessoa se torna ativa e participativa naquele processo, libera neurotransmissores que ajudam nessa parte de bem-estar emocional, no sentido de felicidade, de regulação do humor, né? Então, assim, o bem-estar que as pessoas sentem quando fazem uma oração ou quando entoam um canto, um mantra, é visível, né? Você percebe que elas estão realmente é, vivendo um momento em que todos esses neurotransmissores estão ali, evidentemente, circulando, né? Uhum. E também, por conta disso, diminui estresse e ansiedade, porque ativa uma área do cérebro, Johnny, que é justamente o que processa o medo e a ansiedade, tá vendo? Que são dois sentimentos que estão muito presentes nesses momentos de dor e desafio. Uhum. Então, tem uma explicação científica para os efeitos da fé na saúde física e mental física, mental e emocional das pessoas, ou seja, na qualidade de vida das pessoas. Olha, nosso ouvinte Nelsinho mandando mensagem aqui, doutora Adriana. Ele está dizendo que a fé Ah, é uma grande formadora de caráter e de crescimento pessoal. Mas o problema é quando os intolerantes com os de fé diferente começam a agir, né? É a intolerância provocada pelas religiões, ele está uhum, falando. É muito complicado também essa situação, porque às vezes vem a culpa em relação à sua conduta, quando você começa a uhum. seguir já uma religião, quando aquilo está institucionalizado. E aí, doutora? Então, eu gostei muito, Nelson, do que você trouxe, porque eu acho que tem o excesso, né? Tudo aquilo que vai para o excesso acaba sendo prejudicial. Então, apesar de ter todos esses benefícios, certamente a intolerância é um malefício, né? Um problema causado pelo preconceito, pela rejeição de pessoas de outras crenças, o que acaba gerando violência, conflitos. Então, sim, isso concordo com o que o Nelsinho fala, apesar de ter o aspecto positivo de formação de caráter, desenvolvimento pessoal, melhoria, né, a busca pela excelência, tem esse outro lado da intolerância que acaba sendo um desvio de caráter, né? Então, tá vendo? No excesso, ela vai exatamente para o oposto àquilo que ela se propõe ou aquilo que ela pode promover na vida das pessoas. E também, sim, tem essa questão aí de, às vezes, a, a própria pessoa, né, ficar numa autocobrança para seguir todos aqueles preceitos ou então ficar se comparando, nossa, fulano vai tantas vezes lá para aquele culto e eu só vou uma vez, o outro reza não sei quantas horas de joelho e eu, sei lá, só sentado, né? Então essas comparações e às vezes até, Johnny, preocupações muito excessivas mesmo, né, com relação às questões espirituais, né, sei lá, para onde eu vou, será que tudo que eu estou fazendo vai me levar para o céu, né? Essas expectativas todas acabam revertendo contra, tá vendo? Assim, Uhum. o o corpo, o cérebro começa a entender aquela situação como algo perigoso, ruim, e gera medo, gera ansiedade, então acaba tendo o efeito oposto a tudo que a gente falou anteriormente. Então, e tem um outro aspecto que eu também acho importante a gente
abordar aqui, com relação a esses limites e problemas, que é a negligência que acaba, em algumas situações, acontecendo com a saúde física e mental, porque cria uma rigidez mental e uma noção de que se deve confiar somente na intervenção divina. E então não buscam ajudas profissionais, né? Médicos, psicólogos, psiquiatras, no que diz respeito aqui às questões de saúde mental, né? E acaba ficando muito vulnerável. Então, eu acho que sim, vou repetir, apesar dos benefícios concretos, reais e existentes mesmo, né, que a gente consegue comprovar, existem esses extremos que levam a grandes malefícios que a gente precisa tomar cuidado. Doutora Adriana, para a gente terminar, um comentário aqui, o Ricardo Lemos mandou. Um texto até Uhum. grandinho, mas eu acho legal colocar aqui a participação do ouvinte. Ele fala que a fé que te faz buscar ser melhor é excelente. O problema está na fé que te faz achar ser melhor do que o outro. A fé que une é de Deus, a fé que afasta é humana. O homem cultuando um Deus feito à sua imagem e semelhança. Aí ele continua. Há que se combater as desigualdades e respeitar as diferenças. O sagrado do próximo não é o demônio. Ele está dizendo sobre a questão da intolerância aqui, que às vezes, a partir de um olhar, de uma religião, você acaba demonizando, né, o que o outro acredita e que é sagrado para o outro. E ele está elogiando aqui o tema, dizendo que é excelente e desejando paz para todos nós aqui. Que bonito. Obrigada, Ricardo. Eu acho que foram belas palavras, né? Gostei muito dessa ideia é, da questão da melhoria que o Nelsinho também trouxe, né? Que é buscar ser melhor ao invés de achar que se é melhor porque está seguindo tal ou qual é, caminho espiritual, né? Não, não é assim. A gente tem que buscar, do ponto de vista psicológico, sempre a nossa melhoria. A fé é uma dessas grandes, um dos grandes motivadores dessa nossa transformação. E gostei muito quando ele fala do sagrado do próximo. É isso, a gente tem que viver entendendo que a gente precisa respeitar o outro como um legítimo outro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Está escrito lá. Então, é assim, o sagrado do outro precisa ser respeitado na sua plenitude, assim como a gente gostaria e quer que o nosso sagrado seja respeitado na plenitude, porque é assim, né, que a gente vai construindo a sociedade que a gente quer viver. A gente fala bastante disso aqui, né, É Johnny? verdade. Então, eu acho que esse tema vem complementar essa nossa proposta como um todo, né? De transformar mesmo a sociedade num lugar mais bonito, mais legal, mais pacífico e paz, né? É o que o Ricardo trouxe no final do texto dele. Então, ficou, Exatamente. ficou bonito, ficou bonito. Ficou bom. Obrigado, viu, doutora Adriana Milha? A gente te espera na semana que vem. Obrigada a você, Johnny, a todos os ouvintes, e que essa fé que traz a diferença, a melhoria e o estímulo para a gente trazer a paz, o amor e todos esses preceitos especiais possa estar presente mesmo na vida da gente e realizando todas essas transformações que fazem a diferença. Uma boa tarde a todos e até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço.